No próximo capítulo da novela Quando Me Apaixono, Gustavo vai ligar para o Gonçalo e pensa em tirar muito dinheiro dele ao revelar toda a verdade do passado sujo da Josefina. Gustavo revela que conhece Josefina do passado e, em troca de uma informação, ele pede 500 mil ao Gonçalo, em troca do Gonçalo saber quem é a filha roubada da Regina. Mas o que Gustavo não imaginava é que Josefina ia se vingar dele. E sem saber que Gustavo tinha contado tudo ao Gonçalo e ao Cantum, a bandida pensa em dar cabo da vida dos dois e fala para ela mesma que Gustavo e Cantum nunca vão abrir a boca. Josefina vai dar cabo dos dois a sangue frio e pensa que ela está apagando os arquivos que poderiam incriminar ela um dia. Mas o que a megera não imaginava é que Antônio já havia falado com o Cantum, assim como Gonçalo. A bandida será desmascarada por Antônio e ficará com a cara no chão. Antônio pergunta para Víbora quem é filha da Regina, a Roberta ou a Renata. Antônio supõe que seja a Renata, pois ela é tão linda e doce quanto a Regina, enquanto Roberta é tão suja e marginal feito Josefina. A casinha da vilã vai cair, mas Josefina será ardilosa e vai tentar subornar Antônio oferecendo para ele uma vingança contra a Regina. E revela que enquanto Antônio está lhe dando uma de protetor da Regina, Regina anda dormindo com o Gonçalo e enganando os dois na maior cara de pau. Josefina fala que Regina não presta, pois ela se mete com homens casados desde quando ela era nova. Antônio ficará possesso com o que está ouvindo e fala que bem que ele estava desconfiado da Regina com o Gonçalo. Os dois então farão uma aliança e juntos eles querem se vingar da Regina. Antônio fala que depois dessa traição Regina nunca vai saber que a sequestradora da filha dela é a esposa do Gonçalo e que a filha da Regina é Renata e que está tão perto dela. Mas o que Josefina não esperava é que Gustavo, antes de morrer, ligou para o Gonçalo e abriu o bico e entregou ela. A vilã vai ser enfrentada por Gonçalo e ficará com a cara no chão. Gonçalo, furioso, pergunta se Josefina tem uma pedra no coração, pois roubou a bebê da Regina e sempre a maltratou a menina, e que por isso Renata sempre foi criada como se fosse uma bastarda. Josefina pergunta de onde Gonçalo tirou essa história toda. Gonçalo fala que ele já falou com o Gustavo e que ele já sabe de todos os crimes da Josefina e pergunta se ela prefere ser chamada por Josi. A casinha da bandida vai cair e Josefina vai receber o castigo merecido. Clica no botão de gostei e me conta de qual cidade você assiste a novela. Tudo começa quando Renata fala ao Jerônimo que ela um dia prometeu para ele que ia provar que ela não era bonita. E revela que Roberta confessou que namorava com Rafael e que os dois iam fugir juntos. Jerônimo ficará surpreso ao mesmo tempo feliz em ver a Renata. Jerônimo vai se derreter e ficará feliz em ver Renata ali na fazenda com ele novamente. Ele diz que Renata alegrou o seu dia e que ele já está até mais feliz. Mas Renata fala que está ali para resolver o mal-entendido e revela que Roberta revelou a ela que ela é mesma a bonita, mas que ela falou que não foi ela quem matou o Rafael. Renata fala que ela tem certeza que Roberta está falando a verdade, pois ela não mataria Rafael, pois amava ele de verdade. E que também ela se recordou que no dia em que Rafael foi morto, Roberta estava com ela. Jerônimo pergunta como que Renata tem assim tanta certeza que Roberta pode não ter matado seu irmão, porque pode ter matado ele de dia, e depois, à noite, ela deve ter voltado para casa. Porém, Renata vai afirmar que o dia inteiro Roberta ficou em casa, inclusive que ela estava arrumando uma mala para fugir com Rafael de dia, e que à noite ela ia se encontrar com ele, mas que Rafael nunca apareceu. Jerônimo fala que agora está confuso com tanta informação, mas pergunta se Renata agora tem certeza que Roberta confessou para ela mesma que ela é bonita, ou é Renata que está supondo isso.
Mas Renata fala que Roberta confessou para ela que ela é sim a bonita que namorava com o Rafael, porém que ela deixou bem claro que ela nunca mataria ele, porque os dois eram apaixonados um pelo outro. Renata conta que Roberta sofreu muito, porque Rafael abandonou ela, bem no dia que os dois iam fugir, pois o rapaz nem apareceu. Jerônimo fala que essa história toda é muito confusa, pois Roberta mesma mandou uma carta para o Rafael, ou melhor, entregou nas mãos dele, terminando a relação dos dois. E agora está falando que eles iam fugir junto e que Rafael não apareceu nessa noite. Renata vai deixar bem claro que alguém separou os dois e que provavelmente essa pessoa que entregou a carta para o Rafael foi a mesma pessoa que entregou a carta para a Roberta. E que a intenção dessa pessoa era separar Roberta do Rafael. E que foi essa pessoa que matou ele, mas que não foi a Roberta, pois Roberta sofreu muito. Jerônimo pergunta para Renata se Roberta tem essa carta que entregaram para ela, falando que era o Rafael rompendo a relação dos dois. Mas Renata fala que Roberta falou que ficou tão triste que rasgou a tal carta, pois, caso contrário, ela levaria um grafologista para saber quem escreveu essas duas cartas, pois certamente é a mesma pessoa. Renata e Jerônimo vão se dar de conta que alguém estava agindo para separar os dois e que essa pessoa matou Rafael. Jerônimo olha para Renata e fala: foi a Josefina, só pode ser. Ela é a única marginal, uma bandida que poderia fazer uma coisa dessas. Enquanto isso, Roberta sai da prisão e agradece Gonçalo e pergunta: aonde está a sua mãe? Pois ela queria ver Josefina ali do lado dela. Gonçalo fala que Josefina está doente, pois passou mal com muita preocupação, e que ela tomou alguns calmantes e agora está descansando. Roberta agradece o pai por tirar ela da cadeia daquele lugar horroroso, e fala que ela é inocente, pois nunca faria uma coisa dessas. Matias está furioso e pergunta por que Roberta é tão mentirosa e não contou que namorava com Rafael e que ia fugir com ele. Roberta fala que ela estava apaixonada pelo rapaz e que ela só queria ser feliz com ele, com seu primeiro amor, seu único amor, e que Gonçalo e Josefina não aceitavam a relação dela com Rafael. Gonçalo ficará surpreso e diz que ele ia sim aceitar a relação dela com Rafael e que não entende porque Roberta falou isso e escondeu isso dele. Pois Rafael era um bom rapaz e que se ele e Roberta se amavam, qual seria o problema dos dois ficarem juntos? Roberta vai se tocar que foi enganada por Josefina, pois sua mãe disse que Gonçalo não queria que ela namorasse com o Rafael. Na fazenda, Jerônimo fala que ele só quer fazer justiça e que a culpada pela morte do seu irmão terá que pagar na cadeia. Renata fala que ela concorda que a pessoa que matou Rafael deve ser presa e punido, pois apenas Deus pode dar e tirar a vida de alguém. Renata lembra a Jerônimo que um dia ela falou que ela ia provar quem era a bonita, pois ele falava com tanta certeza que era Renata, a namorada do Rafael. Jerônimo vai se arrepender e muito por ter desconfiado da Renata um dia e diz o quanto ele está arrependido e que agora ele sofre com tudo isso, por ter feito muito mal para Renata. Ele implora que ela perdoe ele, pois sem o perdão dela, ele nunca poderá ser ele mesmo, pois ele sabe o quanto ele errou em magoar Renata e tratar ela tão mal quanto ele tratou. Renata olha nos olhos do Jerônimo e fala que o amor que ela sentia por ele e a vontade de querer estar com ele se foi embora, pois ficou sufocado debaixo de muita maldade que ele fez para ela, rejeitando ela e a chamando de mentirosa. E que com tudo isso o amor que um dia ela sentiu por ele, agora está se indo embora, e que isso deixa ela triste, pois um dia ela amou muito ele. Pois por mais que ela queira voltar com o Jerônimo, ela não tem mais confiança nele, de que ele vai voltar a confiar nela, ou que ele possa fazer ela feliz. Mas fala que ela perdoa ele certamente, mas que os dois nunca poderão voltar a ficar juntos. Jerônimo vai cair em si e fala que o amor que um dia ela sentia por ele e o amor que ele sente por ela pode reacender e que apenas os dois lutarem para isso. Pois aonde a gente coloca a força, isso cresce. E que se os dois se dedicarem a fazer isso, cuidar da relação dos dois, eles podem sim voltarem a ser felizes. Porém, Renata fala
que ela lutou tanto por esse casamento, que ela queria muito ser feliz com o Jerônimo, e que ela falou várias vezes para ele que ela não estava mentindo, que ela nunca namorou com Rafael, e que mesmo assim, Jerônimo nunca acreditou em nenhuma palavra que ela falava. Jerônimo vai confessar que ele estava levado pelo ódio e pelo rancor, e a vontade de se vingar da pessoa que deixou Rafael sofrendo. Ele fala que ele acabou ficando confuso, porque justamente a mãe da Renata afirmou para ele que Renata namorava com Rafael e que os dois iam se casar e iam fugir, e que com isso ele acabou ficando confuso e fala para Renata que ele não entende, porque uma mãe faria uma coisa dessas, pouparia uma filha para acusar a outra. Jerônimo fala que ele, se não conhecesse Renata e a Josefina, ele falaria que elas não são mãe e filha. Renata fala que ela também achou isso tudo muito estranho, pois a vida toda Josefina, que é sua mãe, sempre tratou ela muito mal. Já Roberta era tratada a pão de ló. E Gonçalo, que nem é o pai dela verdadeiro, sempre amou e cuidou dela com muito carinho, como se fosse pai dela. Jerônimo fala que se Renata não quer saber dele, tudo bem, mas alerta a moça para ela se cuidar da Roberta e da Josefina, pois as duas não valem nada, pois são duas bandidas, e querem o mal da Renata custe o que custar, e que a moça deve ficar de olhos bem abertos, porque Josefina odeia ela, assim como a Roberta também odeia ela, e que elas não são uma família coisa alguma. Na delegacia, Roberta faz seu teatro e fala que ela precisa que Matias e Gonçalo entenda ela, pois ela não gosta de ver eles chateados com ela, porque eles são muito importantes na sua vida. Matias está furioso que Roberta é mentirosa, rancorosa e malvada, e maltrata a Renata, e que não se canse de fazer mal para as pessoas, e que agora ele já sabe quem Roberta é de verdade, assim como é a Josefina. Gonçalo fala que depois Matias e Roberta conversam e falam que a filha deve estar cansada agora e diz que eles vão para casa nesse momento. Matias ficará ali furioso e fala para ele mesmo que só Gonçalo está demorando para saber as duas marginais que ele tem em casa, pois Roberta e Josefina só querem usurpar a fortuna dele, só isso. Já Jerônimo vai até o cemitério e diante do túmulo do Rafael ele sofre. Ele fala que ele vai encontrar a culpada pela morte dele, e que agora ele já sabe que eles se apaixonaram por duas irmãs e fala que as duas não são as mesmas bonitas. E se questiona falando que não entende que tipo de amor Rafael sentia por Roberta, que não viu a maldade nos olhos dela. Pois Roberta não tem coração, e não ama nem a ela mesma, muito menos pode amar alguém, porque ela só quer dinheiro e vida boa, e que só ia usar Rafael e depois ia jogar o rapaz fora certamente, e que ela seria uma esposa muito malvada pro rapaz. Enquanto isso, Renata vai chegar na delegacia para ver o Augusto. Ele ficará feliz em ver ela e fala que Renata é uma boa moça. Renata fala que eles são amigos, e que na cadeia a gente conhece quem são nossos amigos de verdade. Augusto comenta que ele é inocente e garante para a moça que ele não matou Rafael, e pergunta por que ele ia querer ver Rafael morto. Renata questiona se ele não viu alguém nesse dia, ou alguma coisa suspeita. Augusto fala que ele não viu ninguém na fazenda, pois ele estava lá sim para conversar com Rafael, mas que não encontrou o rapaz. Mas fala que ele pode provar a sua inocência, pois nesse dia uma mulher foi avistada próxima ao mercadinho, que fica bem na estrada da fazenda que vai para Bonita. E que era uma mulher que andava rodeando a fazenda e que essa mulher pode ter matado sim o Rafael. Renata fala para ela mesma que foi a Josefina, só pode ser, pois ela não queria ver Roberto se casando com o Rafael. Já Roberta vai chegar em casa furiosa com Josefina e fala que a mãe é a única pessoa que não queria que ela ficasse com o Rafael, e que Josefina foi capaz de mentir, que Gonçalo não queria essa relação, se Gonçalo falou que ele é a favor do amor, e que ainda disse que se duas pessoas se amam e se respeitam não importa mais nada, nem dinheiro nem classe social, pois nada pode impedir o amor verdadeiro. Portanto, Gonçalo nunca foi contra a relação dela com Rafael, mas que a mãe não sabe o que é isso, pois só pensa em dinheiro. Fina fala que Roberto está exagerando em achar que ela poderia ter matado Rafael, e que isso já é loucura.
Mas Roberta fala que porque então a mãe mentiu, que Gonçalo não queria essa relação dela com Rafael, sendo que ele não ia se importar com isso. Pois Josefina não tem coração e nem ama Gonçalo, só pode ter se casado com ele por conta do dinheiro que ele tem. E nem ama Renata, que é filha dela, e maltrata a moça que todos já estão percebendo, a cobra venenosa que é a Josefina. A bandida manda Roberta se cuidar e respeitar ela, pois ela é a sua mãe. Mas Roberta pergunta se ela não fizer o que Fina está mandando, se Fina vai matar ela também. Já Inês, Constância e Isidro reuniram Regina, para que eles pudessem conversar com ela junto com o Gonçalo, pois o que o delegado Cantum revelou ao Isidro deixou ele muito surpreso e ao mesmo tempo feliz. Regina ficará nervosa e preocupada e Gonçalo está ali junto com eles e não entende o que ele está fazendo ali, se trata de um assunto da Regina e a filha dela que foi roubada. Mas Isidro fala que Gonçalo tem tudo a ver e diz que agora ele saberá toda a verdade, e todos ali também vão saber. Então Isidro, muito nervoso, conta que o delegado Cantum descobriu que uma das filhas da Josefina não é filha dela, e que Josefina é a Josi, e que foi ela quem roubou a filhinha da Regina há 24 anos atrás. Regina ficará completamente paralisada ao saber que Josefina, a esposa do Gonçalo, é a Josi, a sequestradora da sua menina. Gonçalo quase cairá duro e não sabe nem o que dizer. Isidro revela a Regina que Renata é a filha dela. Regina perderá o chão, pois finalmente ela descobriu a verdade. Depois de se passar há 24 anos, sua filha apareceu. Gonçalo ficará espantado que sua mulher, Josefina, tenha roubado a bebê da Regina e que ele se casou com uma bandida. Regina começará a se lembrar do dia em que lhe roubaram sua menina e que ela sofreu muito. Regina chora e diz que parece que está sonhando, que esse dia que ela tanto esperou chegou e que sua filha foi encontrada. Gonçalo fala que ele está feliz por Regina, pois estava na cara que Renata era o xerox da Regina e não se parecia nada com a Josefina. Constança fala que aí está o motivo da Josefina sempre maltratar a Renata, pois desde quando Renata era pequena, Josefina era carraça com a mocinha, e que bem que ela chegou a pensar uma vez que Renata não poderia ser filha da Josefina, porque era muito maltratada nas mãos da mulher. Nesse momento, Josefina faz seu teatro para Roberta e fala que está muito triste, que a filha tenha acusado ela de ter matado Rafael e fala que ela não esperava isso da sua própria filha. Mas Roberta chora e pede desculpas para a mãe e diz que ela errou em acusar a Josefina, mas fala que ela está confusa, pois alguém mandou uma carta ao Rafael se passando por ela. E alguém também entregou uma carta para ela se passando por Rafael e que agora ela percebe que o rapaz nunca abandonou ela como ela pensava. Já a Regina vai chorar e fala que sua filha sofreu tanto nas mãos daquela bandida e que ela chega a ficar até mal ao saber que Renata foi maltratada toda a sua vida. Mas Constança vai deixar claro que Renata foi muito amada por ela e por Gonçalo. Regina fala que Renata teve a sorte de ter um pai feito Gonçalo, pois ela sabe que Gonçalo é uma boa pessoa. Inês fala para Regina que ela mesma conheceu Renata, pois quando Regina viu a moça pela primeira vez, Regina sentiu muito amor tão grande por ela. Só poderia ser amor de mãe para filha. Regina vai chorar e fala que esse dia em que ela ia reencontrar a sua bebê chegou e que ela está muito emocionada. Gonçalo consola Regina e fala que Renata merecia ter uma mãe bondosa e amorosa como Regina, pois a mocinha sempre sofreu nas mãos da Josefina, mas que ele sempre defendeu Renata das garras da megera. Regina vai agradecer Gonçalo por ser o protetor da Renata, nesses 24 anos que ela ficou longe da sua menina e não pôde cuidar dela. Regina ainda diz que ela vai agora mesmo de ir atrás da Renata, para abraçar ela e chamar de minha filha. Mas Inês manda Regina abrir os olhos e fala que ela não deve enfrentar a Josefina sozinha, pois essa mulher é uma marginal assassina, que pode matar Regina junto com a Renata, pois elas sabem bem que foi essa Josi quem matou o pai da Renata sangue frio, porque ele não quis ficar com ela, preferiu ficar com a Regina. Gonçalo fala que ele mesmo botará as mãos na Josefina e mandará a sequestradora de bebê para a cadeia, pois esse crime que ela cometeu não poderá ficar impune.
Depois, já mais tarde, Josefina vai estar em casa e vai chegar o Antônio. Ela pergunta no que ela pode ajudar ele e pergunta quem ele é. Antônio vai direto ao ponto e revela que ele contratou um investigador delegado Cantum, pois há muito tempo ele está ajudando a Regina a encontrar a filha dela que foi roubada há 24 anos atrás. A bandida ficará nervosa e pergunta o que ela tem a ver com essa história toda. Antônio revela que ele já sabe que Josefina é a Josi, a bandida que ele há muito tempo procurava para entregar a Regina, a filha que Josefina roubou. A bandida ficará completamente em choque. E Antônio pergunta onde está Renata, pois ela deve saber que Regina é a mãe dela e não a Josefina. Nesse momento, Josefina vai tentar comprar Antônio dizendo que ele é enganado por Regina, pois Regina anda com seu marido Gonçalo. E Antônio fica dando uma de pateta ajudando Regina, para que ela ande por aí dormindo com o Gonçalo. Antônio ficará furioso e manda a Josi respeitar e não difamar Regina. Porém, Josefina fala que se Antônio quiser é só seguir Regina, que ele vai encontrar a mulher dele nos braços do Gonçalo. Josefina propõe uma aliança com Antônio, para que eles juntos possam se vingar da Regina e do Gonçalo também. Os dois vão até o escritório da Josefina para conversarem melhor. E Antônio fala que se ele tivesse descobrido isso tempos antes, certamente Josefina estaria na cadeia agora, nesse momento. Mas fala que as coisas mudaram de lado, pois agora ele quer vingança e fazer Regina sofrer, assim como ela está fazendo ele sofrer, traindo ele com o Gonçalo. Josefina fala que Regina não presta e que ela também roubou o esposo dela no passado e que agora Regina também estaria roubando o Gonçalo. Josefina vai chamar Regina de sem vergonha, que só destrói famílias e se mete com homens casados, desde quando ela era nova. Antônio fala que Regina teve o seu amor, mas que agora não terá mais, e que nunca saberá quem é filha dela, nem quem foi sequestradora da sua bebê. Josefina e Antônio agora fazem um trato de a partir de hoje eles vão agirem juntos, contra Regina e contra o Gonçalo. Mas o que os dois não imaginavam é que Cantum contou tudo que descobriu da investigação ao Isidro, e que a essa hora todos já sabem da verdade. Mais tarde, Gonçalo vai estar em casa e chama Josefina no seu escritório para conversar com ela. Ela vai chegar muito nervosa e Gonçalo pergunta por que ele enganou Renata a vida toda, porque ela roubou a bebê da Regina e separou da mãe, e fez a mocinha sofrer por 24 anos. A bandida percebe que ela foi descoberta e não sabe o que dizer. Gonçalo pega as malas da Josefina e expulsa ela de casa e diz que ela vai para a cadeia e não para um hotel. A bandida chora e fala que ela foi enganada pelo marido dela no passado, que ele a traiu com a Regina, e que para se vingar ela roubou a bebê da Regina, só isso, mas que criou a Renata muito bem. Pois Regina não presta, pois ela é uma sem vergonha, que só destrói família, se metendo com homens casados, como fez agora novamente com o Gonçalo. O homem ficará furioso e fala que se Josefina foi traída, ela não precisa então se igualar e se rebaixar como a amante do esposo dela fez, e que Josi deveria ser valorizada, ter deixado Roberto então não ter matado ele, e ter roubado a filha da Regina. Josefina implora que Gonçalo não entregue ela para a polícia e pede que ele tenha compaixão dela, por todos esses anos que eles foram casados. Mas Gonçalo pergunta se ela vai matar ele também, assim como ela matou Roberto no passado. Quer saber o que vai acontecer enquanto me apaixono? Então se inscreva no canal e deixe seu like. Também me conta que nota você dá para a novela de 0 a 10. Deixe a opinião abaixo nos comentários.